Chegando a época da florada do ipê rosa, o cerrado está em festa e a gente continua a todo vapor. O episódio 6 nos leva para a casa de uma paulistana, de Araraquara, casada com Celso Psolito. Eles já moraram em Salvador e vieram parar em Campo Grande, a linda capital do Mato Grosso do Sul. Valéria vai nos contar a parte de sua vida onde ela venceu um câncer tipo HER2. Tive uma infância muito boa, pé no chão, brincando de bola queimada na rua, fazendo travessuras, empinando pipa, jogando bolinha de gude. Eu fui um molequinho. E na frente da casa dos meus pais tem uma fábrica de suco, né? Uma fábrica muito grande, muito importante na economia do Brasil. E ela sempre soltando aquela fumaça, e eu olhava e falava assim, eu não vou só engolir essa fumaça. Um dia eu vou trabalhar nessa empresa, porque era o sonho de consumo das pessoas da cidade trabalharem ali. Uma empresa que pagava bem. E essa empresa de suco só pegava pessoas maiores de idade. E quando eu completei 18 anos, né, eu falei, agora eu posso entrar nessa fábrica de suco. Aí eu falei, puxa vida, eu não conheço ninguém que trabalhe ali. Mas eu pensei, eu conheço Deus, que é o Senhor de todas as coisas. Então ele pode me indicar. E assim eu orei, tinha 18 anos de idade. E eu completei em fevereiro, quando foi em junho, uma amiga de infância da minha mãe, que trabalhava lá dentro, ligou para minha mãe, falando, Terezinha, a sua filha já fez 18 anos? Porque eu preciso de alguém aqui para me auxiliar, e eu pensei nela. Então, eu entrei ali, né, e comecei a trabalhar ali. Uma grande experiência que eu tive da provisão de Deus para com seus filhos, né? E assim eu fui trabalhando ali naquela empresa. Que bacana. Você se casou lá nessa cidade? Ali tinha um rapaz baixinho que morava ali e ele estava de olho em mim. E ele começou a se aproximar e começou a frequentar a minha casa, né? Começou a fazer amizade com a minha mãe, principalmente. E aí a gente começou a namorar e casamos em 1990, lá em Araraquara. Mas a profissão dele o levou para São Paulo, capital. Então a nossa história, a nossa vida de casado, né? Começou na cidade de São Paulo, capital, né? Eu trabalhei numa empresa por 15 anos, lá em São Paulo. Moramos lá durante 20 anos, em São Paulo, capital. Olha só. Né? E aí depois, por causa da profissão dele, a gente começou a mudar bastante. Depois de São Paulo, a gente morou um tempo em Itanhaém. Depois de lá, ele foi transferido para uma cidade chamada Duartina. E depois nós fomos para Itu. E de lá ele foi para... Nós nos mudamos para Registro, ali no Vale do Ribeira. Né? E de lá, o Celso, né, ele recebeu uma proposta de trabalho para vir para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Isso foi em 2014. E ele ficou bem entusiasmado e veio aqui para Campo Grande para esse desafio. E quando nós chegamos aqui, a nossa ideia era alugar uma casa, né? A gente queria alugar uma casa e morar aqui e tudo. Mas Deus foi direcionando para que a gente comprasse ao invés de alugar. E Deus nos presenteou aqui, esta casa onde nós estamos conversando hoje. Nossa, e é linda essa casa. É um presentão, né? E a gente achava assim, Deus, mas é muito para nós, né? Só eu e meu esposo, a gente não teve filhos. E Deus falava assim, não, mas é essa que eu quero te dar. É essa. E assim aconteceu que estamos aqui. Mas não era o tempo de estarmos realmente desfrutando desta casa aqui. Então, meu esposo foi demitido em fevereiro de 2015. Então, nós viemos para cá em agosto de 2014, né, para uma duplicação de 800 quilômetros, que levaria aí, vamos dizer, aí uns 10 anos. E quando foi em 6 meses, o meu marido foi demitido. Nossa. E então a gente ficou assim, e agora, né? O que vai acontecer? E aconteceu o quê?
Um colega de trabalho dele de registro tinha ido trabalhar em Salvador, na Bahia. Uhum. E ele lá tinha sido promovido e ele ligou para o Celso, né, o meu esposo, e disse que poderia colocá-lo na vaga dele, lá em Salvador. E nós fomos. Então, de vez em quando, né? foi. E assim, né, aí vieram alguns questionamentos, né, a gente questionando Deus mesmo. Falando assim, Deus, o Senhor nos deu essa casa. A gente falava, não é muito grande, não é muita bênção, é muito gigante, a gente nem sonhava com isso. E aí o Senhor deu e nos tirou daqui. E então nós fomos para lá. Como é uma cidade que tem muita kitnet, né, porque é uma cidade praiana, então a gente acabou alugando uma kitnet próxima ao trabalho do meu marido. Aí você saiu de uma casa de 4 quartos para uma kitnet. Para uma kitnet, exatamente. E o mais interessante foi que eu pensava assim, a diferença de espaço era gigantesca, porque a kitnet era o tamanho dessa sala, né? E na hora de lavar, né, as minhas roupas íntimas, assim, porque era uma kitnet que não tinha tanque, não tinha máquina de lavar, não tinha. Então eu tinha que ir para a lavanderia fora. Mas as minhas roupas íntimas eu lavava num balde que eu comprei de plástico debaixo do chuveiro. E ali eu conversava com Deus, eu falava assim, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Né? Porque eu tenho uma casa que tem um tanque duplo, né? Eu tenho 2 máquinas de lavar, né? E aqui eu tenho que ficar lavando no tanque, num balde debaixo do chuveiro. O que o Senhor quer me ensinar com isso? Né? E às vezes minhas costas doíam abaixada ali, eu falava, Deus, não dá para ensinar logo, porque minhas costas tá doendo, né? E todos os anos eu fazia os meus exames de rotina, né? Oftalmologista, ginecologista. E eu fui fazer os meus exames, né, preventivos lá em Salvador e deu uma imagem, né, que o médico pediu uma biópsia. E foi feita a biópsia e nessa biópsia deu que eu estava com câncer de mama. Caramba. E até então eu não sabia que câncer de mama, né, ou qualquer câncer, tem tipos de câncer. Eu achava que assim, câncer fosse... Câncer de mama. Pronto. Fosse tudo igual, né? E não. Então, aí foi um mundo que eu entrei, né? E fui descobrindo o que realmente aquilo impactava a minha vida, o que aquilo realmente significava, né? E eu estava assim, com a cabeça longe. A gente fica meio fora do ar quando a gente recebe um diagnóstico desse. Porque a Cibele conversando comigo, ela foi dizendo, não, você procure o meu mastologista, ele atende em tal clínica, né, que fica em tal bairro. E o Celso pegou e começou a anotar tudo. Quer dizer, ele que era uma pessoa passiva, de repente começou a ter iniciativas, né, e começou a anotar tudo. E eu não anotei nada, eu falei, eu já tô indo no médico, já estou sendo orientada, né? E a médica que eu estava indo estava me encaminhando para cirurgia, para retirada deste tumor. E assim nós passamos o sábado, tudo. Quando foi na segunda-feira de manhã, o Celso me ligou do trabalho e falou assim, bem, você já está agendada com o médico da Cibele. Você vai na quinta-feira de manhã, você vai passar com ele. Aí eu falei, não, bem, não precisava marcar, eu já vou para cirurgia e tudo bem, né? Ele falou, não, passa no médico da Cibele. E aí foi algo assim, fantástico que Deus fez naquela quinta-feira. Eu cheguei na clínica, eu lembro direitinho. Eu cheguei na clínica, colocaram um selinho na minha roupa e falaram para eu subir no 2º andar. Quando o elevador abriu a porta no 2º andar, e eu olhei na sala de espera, tinha uma mulher muito elegante, mas com um cabelinho que a gente via que estava começando a nascer. E ela estava no celular e veio muito forte. Valéria, vai falar com ela. E eu senti que era Deus falando comigo, me instruindo. E eu disse assim, Deus, mas o que eu vou falar com ela? Eu vou chegar lá e falar assim, olha, eu tô vendo que você teve câncer, o que eu vou falar com ela? Eu vou chegar lá assim. Veio novamente, vai falar com ela. Aí eu falei, Deus, mas eu não sei abordar. Tudo em questão de segundos isso acontece. Aí eu negociei com Deus. Eu falei assim, Deus, é minha primeira vez aqui na clínica. Eu vou fazer minha ficha, tem que dar todos os meus dados, tudo, vai demorar um pouquinho. Se quando eu sair da recepção, ela ainda estiver lá, aí eu vou. E assim fiz. Fui lá, fiz minha ficha. Quando terminou, eu olhei, ela ainda estava lá.
Então eu fui, sentei ao lado dela, olhei para ela e falei, oi? E ela disse, oi. Aí ela falou assim, é sua primeira vez aqui? Eu disse, sim. Ela falou assim, e por que você veio? Ela começou a fazer perguntas muito diretas, né? E eu falei, é porque eu estou com um tumor, né, maligno na minha mama. Ela virou para mim com muita autoridade e falou assim, faça tudo aqui. Eu olhei para ela e disse assim, que? Não entendi. Ela disse, aí ela gesticulou, faça tudo aqui. Gesticulou desse jeito. E eu falei assim, mas por que você está dizendo isso? Ela falou, porque aqui é uma clínica multidisciplinar que inclusive aplicam quimioterapia. Então aqui você vai ter os médicos, você vai ter o apoio multidisciplinar e você pode tomar medicação aqui, sem ter que ir para um hospital. Ela falou, fique aqui. E aí eu acho que eu fiz um olho de susto para ela, porque ela respondeu assim para mim, eu não estou te falando apenas como paciente, eu também sou médica. Então eu senti assim, Deus suprindo a minha necessidade. Por quê? Ela foi chamada para a consulta dela e logo eu fui chamada para a minha consulta. E o mastologista, o Dr. Sérgio, pegou meus exames, começou a olhar e começou a ver os encaminhamentos para eu fazer a cirurgia. E ele olhou para mim e disse assim, aqui nós trabalhamos diferente. Aqui nós trabalhamos para a preservação da mama. Ele falou, porque nós entendemos que a mulher mutilada, ela pode ter, os fatores psicológicos, né, podem aumentar o risco de recidiva. Então nós entendemos que nós temos que batalhar para a preservação da mama, pensando no futuro da mulher. E ele virou para mim e disse, você vai ter que escolher agora, se você vai voltar para sua médica, que vai fazer a cirurgia, né? E o nódulo era muito grande, ele estava muito agressivo, estava crescendo muito rapidamente. Ele falou, ou você fica aqui com a gente. Olha só, por isso que você tinha que falar com aquela médica, aquela mulher sentada ali. Aí eu olhei. Se você não tivesse sido preparada por Deus, você talvez ia falar, não. Eu ia entrar em crise, no mínimo, né? Eu ia no mínimo entrar em crise ali, falar, e agora, o que eu faço? Então quando ele olhou, eu já respondi, falei, eu já sei o que eu tenho que fazer, doutor. Assim, muito tranquilamente, né? E veio muito claro na minha mente, né? Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Porque aí a Bíblia já se tornou muito pessoal. Já se tornou, assim, algo muito particular, né? Não era cada uma de vossas necessidades, eram cada uma das minhas necessidades. E Deus já tinha suprido. Lá na sala de espera, Ele tinha suprido a necessidade de resposta, né? Que eu ia ter que dar ali para eles. Aí eu descobri uma coisa linda. A mulher baiana é muito guerreira. A mulher baiana, principalmente na área de saúde, é muito séria, é muito competente, é muito capaz, é muito valente, ao mesmo tempo que é muito mãe. Eu fui muito acolhida ali, muito acolhida. Aí quando eu falei que ficaria ali com eles, ele me passou para oncologista, né? Uma médica assim, linda, extremamente delicada. E ela começou a me explicar, olha, o câncer de mama tem vários tipos, né? A maioria deles é assim, né? E a maioria deles a gente trata assado e dá certo, e não sei o que, não sei o que lá, e foi. Existem outros tipos que são diferentes, e não sei o que, não sei o que lá. E aí ela foi afunilando. Aí de repente ela virou a folha de sulfite e disse assim, e tem um tipo que é raro, e esse é terrível. Né? E ele dá, em 2% dos casos de câncer de mama ele tem, e dentro desses 2% existe uma chance mínima de cura, mas não vai ser esse não, e continuou, e nisso o telefone dela tocou. Já tô até adivinhando. Aí o telefone dela tocou, e o que foi lindo, B.O., eu não tinha nunca entrado naquela clínica, eu não conhecia aquela médica, ela só perguntou para ele, tem certeza? Não quer repetir? E ele deu certeza que era. E ela viu que eu estava entendendo tudo. Então ela pegou e com a caneta fez um círculo naquele terrível. Que era o seu. Que era o meu. Tô até arrepiada. E ali, eu olhei para ela, o olho dela estava cheio de água. Meu Deus.
como se ela tivesse me amado desde aquele momento ali. E eu não estava sozinha. A luta não era só eu lutando contra o câncer. Ela estava comigo. Então, ela desligou o telefone e falou, é este aqui. E aí eu comecei a chorar. Ela chorou. E aí ela respirou e disse assim, mas se a doença bate forte, nós vamos bater ainda mais forte nela. Ela falou, eu vou pedir para você quimioterapia imediatamente. Ela falou, não posso de forma alguma te encaminhar para cirurgia. Ela falou, eu abrir e você ter espalhado isso para o corpo todo. Aí ela explicou que o tipo que eu tinha, ele não seguia os caminhos de metástase que os outros seguiam. Convencionais. Ela falou que o tipo que eu tinha, ele poderia dar desde o dedão do pé até o fio de cabelo. Podia dar metástase. Então ela falou assim, o que neste momento menos me preocupa é a sua mama. Eu tenho que cercar essas células no teu corpo, porque elas estão andando. E aí ela começou a quimioterapia. Aí eu fui para consulta, depois da quimioterapia, de uns dias. Aquele susto, né, que eu levei, quando ela disse que era aquele tipo, né, o mais agressivo, quando ela me examinou, ela assustou. Ela falou, não está dando certo. Porque além dele não parar, né, ele avançou. Aí foi onde eu segurei na mão dela e disse, doutora, se a doença bate forte, nós vamos bater mais forte nela. E ela falou, eu não posso esperar entre uma quimioterapia e outra, o seu organismo produzir imunidade. Ela falou, então eu vou dar uma medicação para forçar o aumento da sua imunidade para a gente reduzir o período de intervalo entre uma sessão de químio e outra. E aí na segunda sessão, ele parou de crescer. O carinho, o cuidado que eu tive ali naquela clínica foi muito especial. Foi a minha família. Foi a minha família ali. Porque eu estava sozinha. Eu estava eu falo que a Bahia, ela pra gente que é aqui, né, do centro-oeste, sudoeste, é um outro país, né, dentro do nosso Brasil. Sim. Porque é outra linguagem, são outros costumes, são outros temperos, né, e eu falo, eu estava longe. E eu tinha que cuidar de mim. Eu não podia ser paciente oncológica. Eu tinha que cuidar de mim. Porque eu tinha que me levar para os exames, eu tinha que me levar para comprar alimento, né, para eu fazer, porque eu não podia jamais comer comida de restaurante, de marmita, de nada. Eu tinha que fazer minha própria comida. Você estava sozinha praticamente, porque o Celso trabalhava o dia todo. Ele trabalhava o dia todo. Ele foi um companheirão de sessões de quimioterapia, mas ele precisava, né, tá ali no emprego, até para manter o próprio convênio, né, que estava me dando essa possibilidade de estar naquela clínica. E então eu falo que eu não pude ser uma paciente oncológica, eu fui uma cuidadora de uma paciente oncológica, porque eu cuidei de mim. Então, eu falo, Deus deu o que eu precisava. Eu precisava ter forças para cuidar de alguém, que no caso era eu mesma, né? Aí a oncologista explicou, né, que pro meu caso, eu teria que fazer tudo que fosse possível para esse tratamento. Então eu fiz primeiro a quimioterapia, que graças a Deus funcionou. Depois eu fui para a cirurgia. Quando eu fui para a cirurgia, já não tinha nem sinal mais do nódulo, do tumor, né? E eles falaram, mas você tem que tirar o local hospedeiro daquelas células do seu corpo, por prevenção. Aí eu fui, fiz a cirurgia, e depois ainda fui para 30 sessões de radioterapia. Foi bem cercado mesmo. E quando terminou meu tratamento, o Celso foi demitido. Eu estava na clínica no dia 24/11/2020, passando pelo mastologista. Nossa, em plena pandemia. Em plena pandemia, o Celso me ligou, falando, bem, eu fui desligado da empresa. E naquele dia saiu a minha aposentadoria. Naquele dia. Se você pegar a minha aposentadoria, ela foi 24/11/2020. Então, assim, certinho. O relógio de Deus é perfeito. Aí nós viemos embora, né, pra Campo Grande, em plena pandemia, tudo tal. E eu todo ano tenho que fazer, né, como sempre fazia já, né, eu tenho que fazer acompanhamento.
E nisso eu fiz aqui no Hospital do Câncer, né? No Hospital do Amor, que agora chama Hospital do Amor. E eu fiz o exame ali, a minha mamografia, e no preenchimento da ficha eles perguntam, você já teve, né, algum histórico de câncer? Aí eu pus sim. Aí tava lá, qual tipo? Aí eu pus, né, HER2. E fiz minha mamografia lá, tudo. E o hospital falou assim, tá bom, então o resultado vai chegar pelo correio na sua casa. Então tô tranquila, vai chegar pelo correio na minha casa. Aí uma sexta-feira, eu tô em casa aqui, tranquila, toco meu celular, é do Hospital do Amor. Olha, a doutora quer te ver na segunda-feira, dá pra senhora vir aqui? Aí eu falei, puxa, né? Falei assim, eles mandam o resultado pelo correio, agora estão me chamando lá. Aí eu falei assim, não, mas eu tinha muita paz no coração. Eu falei, Deus me curou. E eu falei assim, tá, eu vou, segunda-feira, então de manhã eu tô aí. Passei meu fim de semana normal, né? E fui na segunda-feira lá. Aí eu cheguei, aí a médica olhava pra mim e olhava pra minha ficha. Você teve mesmo esse tipo aqui? Aí eu falei, sim, eu tive. É esse tipo aí que eu tive. Aí ela olhava pra mim, olhava pro papel. Aí eu olhei pra ela e falei assim, já sei, doutora, a senhora tá falando assim, então eu tô olhando pra um milagre? Eu falei, isso mesmo, eu sou um milagre em pessoa. E ela falou, realmente, ela falou, eu tô assim, alegre de ver que esse HER2 foi vencido. Porque é raro, né? É raro, Olha é isso. raro. Foi muito Deus é maravilhoso. E ao olhar pra trás, tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer